E aí galera, tudo bem? Meu nome é Henrique, sou acadêmico do curso de Educação Física e Licenciatura no Polo aqui de São Miguel do Oeste da Uninter e vim hoje apresentar aqui meu estágio de Gestão Educacional com o tema de adaptação e introdução das pessoas com deficiência na escola e na sociedade, beleza? Então pessoal, todos nós temos conhecimento do quão difícil é de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência ingressar na sociedade e também nas escolas. Tem muitos tabus em cima e é muito complexo ainda. Então, nesse período do estágio, vocês vão estar comigo aqui, vão estar aqui socializando comigo, vão estar vendo meus vídeos, eu vou tentar sensibilizar vocês sobre a importância da introdução e da inclusão dessas pessoas na sociedade. Esse é um tema que me agrada muito, pois no período que eu residi aqui no Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de trabalhar com esse público. Foi cerca de 10 a 11 meses de trabalho e consegui sentir na pele um pouco das dificuldades que essas pessoas encaram no seu dia a dia. Então, é preciso falar muito e é muito importante essa socialização. Mas, também é muito complicado a gente entender essa importância se a gente não conhecer ninguém que sofre de algum tipo de deficiência. Então, para isso, eu trouxe meu amigo aqui, Moisés, que ele é um cadeirante aqui na região de São Miguel do Oeste, para então estar conversando e tentar então ter um segundo ponto de vista sobre essa importância. Eu vou estar fazendo algumas perguntas para ele estará respondendo e no fim do vídeo vamos estar argumentando e vamos estar criando uma conversação aqui bem legal e bem bacana para tentar então trazer a vocês uma experiência mais próxima do real. E é muito importante lembrar sempre que amanhã essa pessoa com deficiência pode ser você. Então é muito importante ter esse conhecimento sobre esse assunto e é muito importante ter a paciência, a adaptação e a integração dessas pessoas na sociedade, beleza? Então, Moisés, quer se apresentar aí para a galera? Bom, obrigado pela oportunidade de estar contando um pouco da minha história. Sou Moisés Becker, também conhecido nas redes aí como cadeirante andante. Tenho 35 anos, sou natural do Rio Grande do Sul, hoje resido em São Miguel do Oeste, aproximadamente 1 ano e 3 meses residindo em São Miguel do Oeste. Casado e nasci com uma malformação na coluna, onde a medula fica exposta, e isso teve que ser corrigido já no momento de nascimento, né? Daí, como acaba dando interrupções de ligações nervosas, causa algumas sequelas, né? Que varia dependendo da altura da lesão. No caso da minha lesão, eu tenho malformação nos membros inferiores, eu não tenho sensibilidade do joelho para baixo, não tenho a musculatura, e tenho um controle parcial, digamos, de bexiga e intestino. E outra sequela também que apareceu foi a questão da cabeça d'água ou hidrocefalia, né? Que foi colocado válvula para fazer a correção também da hidrocefalia. Então, vamos falar um pouco sobre a acessibilidade. A acessibilidade aqui na região de São Miguel do Oeste, precisa melhorar muito a soleira ainda? Precisa mudar? O que tu acha? Olha, daí eu vou te dizer que depende muito dos parâmetros que você vai avaliar. Por que eu digo isso? Eu venho de Canoas, ao lado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E se eu for fazer essa comparação, digamos, São Miguel do Oeste está há anos-luz à frente de Canoas. Então eu posso dizer, eu sempre falo que São Miguel do Oeste, para mim, é um paraíso em relação a onde eu morava antes. A acessibilidade é muito boa, claro, existem algumas coisas para melhorar, que nem algumas calçadas, quando é de residências ou até estabelecimentos privados, né, empresas, ainda tem alguma coisa a melhorar. Mas, no geral, é bem legal. A gente tem que considerar também a questão geográfica, né, que não tem o que fazer se tem muita ladeira, não é culpa da prefeitura, não é culpa de ninguém, não tem o que fazer. Mas, no geral, eu acho bem tranquilo, bem acessível a cidade em termos gerais. Que nem assim, a São Miguel aqui nos últimos 2 a 3 anos, ela sofreu muitas melhorias nesse quesito também, né? Você usa bastante essas melhorias, para dizer, né? Foi feita calçada, foi asfaltada a maioria das ruas, não foi aumentada. Sim. Como eu falei, eu estou na cidade, mas nesse período eu já acompanhei algumas melhorias. Por exemplo, aqui onde eu moro, quando eu vim morar aqui era calçamento, não era asfalto. Hoje
é asfaltado. E algumas calçadas aqui, depois que eu me mudei, eu vi que melhorou, foi colocado piso tátil, a calçada plana, enfim, deu uma boa melhorada, até porque tem um projeto do governo local, do governo municipal, que até o final agora de dezembro esteja 100% das calçadas acessíveis. Infelizmente a gente sabe que essa realidade não vai ser cumprida, né? Porque tem muitos moradores que não têm essa consciência. Mas já tá. Mas é um passo importante, né? Já é um passo bem importante e está bem interessante esse processo aí. Aí também tem a questão das ruas de mão única, né? As ruas principais da cidade, e, tipo, para evitar muitos acidentes, querendo ou não, impacta também na acessibilidade, que ajuda também bastante, né? Ah, sem dúvida. É tudo, né? Quando a gente fala de acessibilidade, não é essa calçada, é justamente o acesso, né? Uhum. Daí você tem muitas questões também, que inclusive falando, né? Agora no trânsito, que nem um ponto bem forte é a questão do respeito que tem nas faixas de pedestre. Ainda deu uma piorada de um ano que eu vim pra cá, mas ainda tá bom. Acho que com essa questão da pandemia o povo tá meio estressado, meio até desleixado. Mas é bem interessante, tem um respeito em relação às outras cidades aí, então é bem bacana. Só para comentar então um pouco, pessoal, tipo, vocês podem perceber que vai ter bastante ruídos da rua, né? A questão da pandemia, tudo, então a gente tá de máscara e a gente escolheu fazer um lugar mais aberto, que eu tô aqui na casa do Moisés, para ter essa segurança a mais, beleza? Então esses ruídos também não tem como evitar. E tipo, Moisés, na questão aqui do preconceito, em comparativo com Canoas e São Miguel do Oeste, que era onde tu residia antes, tu sentiu na pele a diferença de preconceito na sociedade? Na questão de preconceito, o que eu, pelo menos, me lembro assim, de ter sofrido o preconceito mais forte foi justamente quando eu iniciei a minha fase acadêmica, né, meus estudos, com 4 anos de idade, que o diretor da escola onde meus pais queriam me matricular, eles não queriam aceitar a minha matrícula. Né? Isso a gente está falando de 30 anos atrás, que não era falado em inclusão, não era falado em acessibilidade, nem sabia o significado disso. Então, ele não queria me matricular e a coordenadora, a orientadora, desculpa, mas não me lembro na época a função exata dela, assumiu o risco, teve que assinar até um termo se comprometendo a assumir os riscos caso pudessem vir, né, com a minha matrícula. Mas desde dali sempre passou dali, foi tudo muito tranquilo. Eu não posso dizer assim que eu sofri preconceito, não, porque acho que a questão do preconceito vai muito da forma que tu te coloca diante as situações, né? Então sempre foi bem tranquilo, tanto no Rio Grande do Sul quanto aqui em São Miguel. Até aqui em São Miguel, eu confesso que por ser uma cidade mais do interior, colonização mais alemã, que o alemão é um pouco, não é questão de preconceito, mas é uma realidade. Eu estou falando de preconceito, estou querendo... São mais ríspidos, né? São mais ríspidos, tem mais dificuldade de aceitar o diferente, digamos assim. Achei que ia ter um pouco mais de dificuldade, mas pelo contrário, fui super bem aceito, super bem aceito mesmo, essa é a palavra certa para usar. Que legal. E com relação ao mercado de trabalho, você acha que os gestores aqui de empresas da região, existe algum tabu ainda em cima sobre a contratação de pessoas com algum tipo de deficiência, tanto motora como física, como visual, auditiva? O que tu acha desse ponto de vista aí do mercado de trabalho? A questão de emprego, falando primeiro em termos gerais, é um pouco mais complicada porque a questão de deficiente é muito ampla, né? Às vezes uma pessoa que tem uma formação numa mão é considerada deficiente. Eu, que sou cadeirante, sou considerado deficiente. Daí no mercado de trabalho, nessa disputa, quem é que ganha a preferência? Alguém que tem dificuldade numa mão e não precisa de adaptação local, de estrutura, ou eu que preciso de rampas, lugares mais largos. Muito provavelmente quem tem dificuldade numa mão, né? Vai ganhar esse... Então tem essa dificuldade e também tem a questão do custo, porque muitas vezes para te adaptar uma engenharia, uma arquitetura, para aceitar uma pessoa com deficiência, para comportar uma pessoa com deficiência é meio custoso, então eles preferem não fazer. Né?
Então isso a gente tem bastante dificuldade, tanto no Rio Grande do Sul quanto aqui em Santa Catarina. Acho que no Brasil inteiro tem essa dificuldade. Agora falando em termos locais, aqui eu vejo que é uma dificuldade maior porque tem muita empresa, muita indústria, bastante indústria. Então isso acaba causando uma dificuldade maior, que é mais complicado. Isso sim, botar um cadeirante, por exemplo, para trabalhar numa linha de produção chega a ser inviável, né? Daí eu tive essa dificuldade de emprego justamente por isso, porque a maioria das vagas que abria era em linha de produção. Daí para colocar um cadeirante é bem complicado. Então tive essa dificuldade, fiquei um ano, quase um ano e um mês lá, desempregado, aqui em São Miguel, e agora estou trabalhando na UESC. E, tipo, na região aqui, você comenta um pouco a maior dificuldade que tu teve lá na região de Canoas e a maior dificuldade que tu enfrenta hoje aqui na região de São Miguel do Oeste, tipo, pode ser inclusiva, social, no seu ponto de vista mesmo. Tá, o que mais me incomodou desde sempre é justamente a questão da acessibilidade, é as calçadas, é a entrada nos locais, isso sempre eu tive bastante dificuldade, sempre briguei por essas questões, assim, lá no Rio Grande do Sul. Uma dificuldade que eu tinha muito grande lá era a questão do ônibus, porque lá a gente usa muito mais ônibus, transporte público, né? Por ser uma cidade maior, lá tem 500 mil habitantes. Então eu sempre tive muito problema lá por essa questão, que os ônibus não davam a estrutura que era necessária. Sempre tinha muito ônibus quebrado, faltando, enfim, era bem complicado. Então eu sempre briguei muito justamente pela questão da acessibilidade. E aqui também é o que eu vejo. Como eu falei, está muito melhor que São Miguel, que Canoas, onde eu morava, desculpa. Mas tem alguns detalhes aí que a gente tem que mudar. Tem alguns comércios que ainda tem legal, coisas do tipo. E aqui a maior dificuldade que eu encontro é justamente pela questão da geografia. Porque tem muita lomba, tem muita ladeira, eu sempre fui muito ativo, muito proativo, né? Só que tem situações que não tem como a gente fazer, que nem eu faço um curso que fica quase na cidade alta, lá perto, que é uma subidona, que para alguém subir andando já é complicado. Daí tu imagina numa cadeira de rodas. Mesmo com alguém empurrando já é complicado, daí eu preciso de carona ou pagar o aplicativo, né, para chegar até o local. Então aqui eu vejo mais pela questão geográfica assim, mesmo. Que nem você comentou antes que a tua maior dificuldade no contexto geral foi quando tu ingressou na sua vida acadêmica, né, lá com 4 anos de idade. E falando um pouco sobre o meu curso de educação física, como era as aulas de educação física naquele período ali, no período que tu estudou? A maioria, durante quase 90% do período, era feita uma compensação com trabalhos teóricos, né? Eu fazia trabalhos teóricos falando de algum esporte, as regras do esporte, enfim, porque lá, pelo menos, de tempo em tempo, eles trabalhavam em determinada modalidade, né? Esse bimestre a gente vai trabalhar o futebol, então eu tinha que fazer um trabalho sobre futebol. Sim. E assim por diante. Lá, quando eu estava na 4ª série de ensino fundamental, teve um professor que ele tentou fazer inclusão. A gente fez muitas vezes o vôlei sentado, muitas vezes também ele me colocou no gol, porque na época eu usava muletas, daí o que eu fazia? Ficava segurando a muleta, quando a bola vinha eu jogava a muleta e jogava para onde a bola ia. Só que isso acabou causando... Ele teve medo de causar algum problema, né? Eu me lesionar, ter algo mais sério. Então daí foi abortada a ideia. Daí era só, mas quando era, mais era um vôlei sentado mesmo, que a gente conseguiu fazer assim, de inclusão. Os outros esportes não achamos um formato. Infelizmente no período que tu estudou não tinha educação inclusiva nas escolas ainda, né? Não. Se eu não me engano, a educação inclusiva ela entrou em prática em 2002. Sim. E ela visa dar, então, a educação inclusiva, ela visa dar os mesmos direitos a uma pessoa que tem deficiência, a todas as raças, todas as cores. Então, tipo, a partir do momento que a escola teve educação inclusiva em prática,
melhorou um pouco, mas ainda existe muito preconceito, ainda existe muito tabu. Então hoje ainda, ao meu ver, eu tive que comentar mais pra frente, o profissional tanto pode ser, tipo, todas as matérias, mas principalmente educação física, que é a que eu estudo, o profissional de educação física não está preparado para trabalhar com pessoas com deficiência. Então é complicado esse contexto, deveria ser mais focado, as faculdades em si também, a grade acadêmica devia ser mais focada também a esse ponto de vista. Quer dar uma comentário em cima? Não, eu acho que é perfeita a colocação. Muitos profissionais não estão prontos a lidar com essa situação. Vou te dizer que ainda tem muitos profissionais que nem conhecem algumas coisas mais a fundo, digamos assim, do esporte adaptado. Por exemplo, o basquete. Eu pratiquei um tempo basquete no Rio Grande do Sul, basquete sentado, né, cadeira de rodas, e passei por profissionais de educação física que não sabiam as regras do esporte do basquete sentado, né, basquete sobre rodas. Então existe essa dificuldade. Eu não sei se é uma falta de, sendo bem sincero, não sei se é uma falta de interesse do profissional ou é uma falta de estrutura acadêmica. As faculdades não passam esse conhecimento. Isso é algo que deve ser melhor pensado, né, melhor estudado, porque a inclusão está aí, né. E também tem a questão de estrutura física mesmo. Por exemplo, uma cadeira de rodas para ter uma escola para basquete, né, é inviável, porque é 10 mil uma cadeira de rodas para o basquete. E daí precisa no mínimo 5, né? No mínimo. Então, olha o custo que vai ter. E acho que tem também essa questão, mas o principal justamente é a falta de conhecimento do profissional. Conhecimento e pouco de interesse também, porque eu vejo, ao meu ver, tipo, ali no paraíso no que eu estudava, tinha alguns alunos com algum tipo de deficiência, eles acabavam ficando isolados das aulas, ficavam fazendo algum trabalho teórico mesmo, enquanto o resto do pessoal estava fazendo educação física. Mas educação física é em tese, sabe por que também? A educação física ela não se resume apenas em jogar bola, não se resume apenas em jogar vôlei. Tem todas as metodologias esportivas, todas as metodologias até corporal, humana da pessoa que dá para trabalhar na aula. E como tipo, um professor que não é formado, ele tem em tese, em teoria, ele tem a capacidade de fomentar, de instruir os alunos a praticar vários esportes, acaba focando em jogar bola, em jogar vôlei, nesses dois esportes, quando não é só futebol ainda. Então, se eu sou profissional, já está acomodado em praticar só esses dois esportes, ele não vai, se ele não sofrer uma pressão da sociedade, uma pressão da própria gestão da escola, ele não vai ter capacidade de proporcionar uma boa aula para um aluno com algum tipo de deficiência, ele não vai ter essa capacidade. Então, tem o profissional de educação física, ao meu ver, ele tem que e deve sair da zona de conforto para conseguir, então, dar uma bela aula para todo mundo. Então, botar em prática a educação inclusiva mesmo. Enquanto não acabar essa zona de conforto, não vai ter como a gente conseguir ter essa inclusão social e essa inclusão na escola. Eu acho que foi muito bem pontuado o teu pensamento na questão da zona de conforto. Eu passei por essa situação onde eu não fazia musculação, devido a acabar atrofiando, né? A cadeira de rodas pode parecer, mas a gente não utiliza todo o grupo muscular superior, né? Então tem algumas coisas que com o tempo vão atrofiando. Então eu tive que fazer uma musculação para fazer essa compensação, né? E aonde eu fazia academia, o personal na época, se ele precisasse desmontar toda a academia e montar a academia para mim, ele fazia. Ele não pensava duas vezes. Só que daí ele teve problemas na academia e ele acabou saindo. Daí o outro personal não estava nem aí. Tipo, tu não consegue fazer no equipamento tradicional, normal, beleza, vamos para outro. E assim, daí eu acabei desistindo. Hoje eu faço academia aqui de novo. Pode mencionar na Conceito CTR, até eu faço com a profissional Bruna Machado, e ela tem a mesma ideia. Se ela precisar desmontar a academia inteira para montar um treino específico para mim, ela monta. Então, vai muito sim na questão da boa vontade e do profissional sair da zona de conforto, né? Que eu acho que isso aí não. Nesse sentido, não é só eu que ganho, o profissional também tem muito a ganhar com essa questão de aprender muito mais, né? Sim.
Que nem ele comentou também no começo do vídeo aqui, que ele tem o trabalho do cadeirante andante na sociedade, né? Eu vou pedir para você comentar um pouco também e também comentar sobre a parte dos estabelecimentos com acessibilidade ali que tu faz o trabalho. Também no fim do vídeo eu vou deixar o link na descrição para vocês que estão me acompanhando estar acessando e acompanhando também um pouco do trabalho do Moisés aqui na região do Oeste Catarinense, beleza? Então, como eu falei no início do vídeo, eu estou fazendo trabalho, estou ficando conhecido, digamos assim, nas redes como cadeirante andante, que é um projeto que eu tento mostrar em fotos, vídeos, textos, enfim, de todas as formas, a vida de uma pessoa com deficiência, mais especificamente no cadeirante. Estou tentando abrir esse leque, né, para outros tipos de deficiências. Mas eu falo atualmente do cadeirante porque é o que eu vivo, né, é a vivência que eu tenho. Então, mostrar como é que eu faço meu dia a dia, como é que eu lido com as dificuldades impostas, enfim. Mas sempre na questão do que hoje a gente fala, tem o raiz e tem o Nutella. Eu tento derrubar a questão do Nutella, que não adianta, a dificuldade tu tem que ir lá e enfrentar, não é ficar se vitimizando pela situação. Não adianta esperar a sociedade resolver por você, né? Sim, e muita gente me pergunta, até vamos falar isso, por que cadeirante andante? Porque a gente sempre tem a ideia que andar é caminhar. E não, andar é locomover. Né? Eu ando de cadeira de rodas, mas eu ando. Então, sim, eu sou o andante. Então, por isso que eu usei o termo cadeirante andante. Porque eu sou cadeirante, mas sim, eu sou andante. Então, junto a isso, todo esse projeto aí visando a acessibilidade de São Miguel, que eu acho que é uma acessibilidade bem legal, bem positiva, eu montei um trabalho que é SMO Acessível, que é um mapeamento da cidade de São Miguel falando da acessibilidade. Os pontos que são acessíveis, até que ponto os locais são acessíveis, o que precisa melhorar, o que é um ponto forte. Principalmente nos comércios, nos empreendimentos. Daí o trabalho basicamente, eu vou no local, filmo, faço um vídeo falando da acessibilidade do local, falo os pontos fortes que a gente pode trabalhar, né, mandar acessibilidade, pontuar, e uma segunda parte do vídeo eu divulgo a empresa, produtos, serviços que o cliente quiser, né, na relação do cachorro, em relação à empresa. Eu fico à disposição do empreendedor divulgar o que ele quiser em relação à empresa dele. Mas o foco inicial e principal é justamente mostrar a acessibilidade, para que quem tem dificuldade saiba onde ele pode ir, o que ele pode consumir com tranquilidade, falando na acessibilidade. Então eu acho que esse vídeo seria isso. Quero agradecer a tua presença, Moisés, agradecer a oportunidade de deixar eu levar esse ponto do meu estágio, que é um ponto que me agrada muito, até botar um pouco da minha vivência com pessoas com múltipla deficiência. O profissional que hoje ele não se agrada ou tem medo, tem algum certo receio de ser capacitado para estar dando aula para esse público, ele ter a consciência que a entrega que as pessoas com múltipla deficiência têm é muito maior. Então, é interessante, cara, é muito, me foge a palavra, mas é muito satisfatório trabalhar com esse público. Então, sensacional, cara, eu acho que nós conseguimos pegar bem o ponto do que eu queria trazer. E muitíssimo obrigado por estar me deixando, ter me dado essa oportunidade. Eu te agradeço a oportunidade aí de contar um pouco mais da minha história, contar um pouco mais do meu trabalho, dos meus projetos aí. Parabéns pela iniciativa de falar um pouco dessa questão de acessibilidade, inclusão, que eu acho que é um tema que está bastante latente, digamos, na sociedade, e é um tema que sim, tem que ser quebrado, todos os tabus, não estou falando como coisa disso, mas é uma realidade, porque todos têm direito, né, de ir e vir, então acho que é uma questão bem importante a ser trabalhada. Então, obrigado pela oportunidade e pela tua iniciativa aí. A gente que agradece. Só para encerrar o vídeo, então, quero dar uma colocação para essas pessoas que ainda criam algum tabu, que ainda tem algum tipo de preconceito com esse público. Se fosse você, se fosse hoje, se o seu filho hoje sofresse esse acidente, ficava paraplégico, tivesse alguma sequela, você ainda teria esse tipo de preconceito? Então fica para pensar, e eu acho que só temos a agradecer. E é isso então, pessoal. Muitíssimo obrigado por estar me acompanhando. E continue comigo que vai vir mais vídeos sobre esse ponto
no decorrer do meu estágio, beleza? Muito obrigado, galera.